Estou com o fone aberto. Vou falar de... Se eu errar alguma coisa, tá, ô pastor? Fique à vontade aí de cortar e entrar no assunto, porque sabe que essa parte, assim, de história, essas partes de antigamente, para mim é meio confuso isso aí. Então, eu vou falar de João Wycliffe, né, que ele foi um dos precursores de Lutero, né, que a gente acha que a reforma protestante começou com Lutero, mas começou bem antes, né, e ele foi do precursor de Lutero. Né? Quem foi o João Wycliffe? Ele foi um professor, teólogo e reformador religioso inglês, considerado o precursor de Martinho Lutero, das reformas religiosas. Ele era professor da Universidade de Oxford. Ele trabalhou na tradução da Bíblia para o idioma inglês, que ficou conhecido como a Bíblia de Wycliffe. Né? O Wycliffe, o que ele defendia? Ele defendia o primeiro a denunciar a corrupção, né, a corrupção que existia na Igreja Católica, né, do clero na Igreja Católica. Então, ele era muito estudioso, ele era considerado muito estudioso e tinha muito conhecimento. Então, ele era professor de lá e depois ele saiu, né, a sua maior parte da sua vida transcorreu na Universidade de Oxford, onde ele chegou a ser famoso por sua lógica e erudição. Ele tinha bastante conhecimento. Revelou-se como um homem dotado de mente privilegiada, disposto a ater-se aos seus argumentos até a última consequência. E é carente de humor. Um dos seus seguidores testemunha acerca disso, contando que anos depois o arcebispo de Cantuária lhe disse que, na sua opinião, Euclife era um grande erudito e muitos se consideravam perfeito excêntrico. Então, ele tinha bastante conhecimento, ele era uma pessoa totalmente estudiosa, né? E ele era excêntrico porque ele pensava de uma forma diferente, então ele se afastava daquilo que era errado. Até aqui, né, fala sobre isso, que ele se afastava das coisas erradas, mas lá na frente a gente vai ver que ele, 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 ele era contra essas coisas, ele lutava contra isso, mas ele também se deixou influenciar por isso também. Então ele saiu da universidade e foi prestar serviço, né, para a coroa, lá para o rei, né? Porque estava tendo tensões entre o trono inglês e o clero lá, né? E a igreja. Então, particularmente com referência aos impostos que uma ou outra parte tentava impor seu clero. Então, o que acontecia? Eles cobravam impostos das pessoas que tinham menos recursos, mas a parte de papa, a parte do clero, parte da autoridade lá, eles não pagavam. E o Papa ele não pegava esses recursos que eles tinham para ajudar os subordinados deles. Eles ficavam para eles, e por isso tem a riqueza da igreja católica. Então, o Wycliffe ele saiu em defesa da coroa, né, atacando a teoria que dizia que o poder temporal se deriva do espiritual. Poder temporal que eles botavam aqui o poder do Papa, né? Que lá naquela época quem dava a última palavra era o Papa e não a Bíblia, a Escritura. Aí, gente, quiser me interromper, assim, pode interromper, tá? Dentro desse contexto, ele começou a desenvolver sua teoria de senhorio, que trataremos mais adiante. Ele participou também de uma embaixada
que discutiu que os legados pontifícios, os pontos em questões. Parece que a lógica inflexível e a sua falta de senso da realidade política o fazia pouco apto para a diplomacia. Assim, ele não voltou a ser enviado em missão semelhante. Então, como ele ficou contra, eles viram que eles estavam contra, ele não foi mais chamado para participar de nada, né? Pastor, fala, hein, pastor? E o que ele defendia, né? Como eu falei, foi um dos primeiros a denunciar a corrupção do clero católico. E a tese, que vai ser lá na frente, ele vai ser defendida pelo Lutero. E de qualquer um que tivesse fé poderia ter a salvação eterna, sem necessariamente ter que se dedicar ao esqueci, cultivo das virtudes e das boas obras. Quer dizer, não precisava você cultivar as virtudes, ler a palavra, fazer boas obras, o que está dentro da Bíblia também, que não são pelas obras que você é salvo, mas as obras também faz parte da salvação. Não adianta você só chegar, porque não todos vão ser salvos. É o que a vontade de Deus, que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos, né? Se eu estiver falando muito, me fala. E esse John Cliff, ele fez parte da tradução da Bíblia para inglês. Por quê? Porque lá naquela época, quem lia a Bíblia era o Papa. E o Papa aplicava aquilo que ele entendia. Então, as outras pessoas não tinham acesso à Bíblia, eles não liam para poder debater e ver se realmente aquilo que o Papa está falando condiz com o que está escrito nas Escrituras. Então, ele fez parte, o que ele fez? Ele fez com que essa Bíblia fosse colocada em inglês, né, traduzida para o idioma inglês, para que as outras pessoas pudessem ter esse conhecimento da Escritura e poder se debater e ver se realmente estava de acordo com aquilo que o Papa estava sustentando. E esse John Cleese, ele achava que também o Papa não podia derrubar as teses dele. Ele não tinha esse poder. Quem poderia fazer isso seria Cristo, né? Porque ele ia ver junto à Escritura que não estava de acordo, ia lá e ia ser derrubada a tese dele. Aí tem um ponto aqui também que eu achei interessante, que o Clive, ele começou sua carreira teológica como um teólogo conservador, né? Em uma época vamos pular isso aqui, como veremos mais adiante. Os teólogos mais modernos começavam a duvidar da síntese medieval da fé e da razão. E o Clive era, e continuou sendo durante toda a sua vida, adepto firme dessa síntese. Na sua opinião, tanto a razão quanto a revelação nos dão a conhecer a verdade de Deus, sem que haja tensão entre as duas. A razão é capaz de demonstrar a doutrina da Trindade e a necessidade da encarnação. À medida que a sua opinião ficava mais radical, Euclide reafirmava cada vez mais essa relação entre as duas maneiras de adquirir conhecimento. Portanto, sua oposição às doutrinas geralmente aceitas e baseadas tanto no fato de que se opunham à Bíblia como um argumento racional. Os primeiros anos de controvérsia, uma vez que ele estava envolvido com a questão da autoridade do Papa para impor tributos ao clero inglês, seu principal tema seu principal tema teológico foi a questão do senhorio, em que consiste o senhorio legítimo, quais são as suas origens e como é reconhecido. Em resposta a essa pergunta, Euclide declara que não há outro senhorio além de Cristo. Então, ele apontava que o Papa não era a autoridade, não era o principal, o que dá a última palavra, e sim Cristo, né? Deus que daria a última palavra. Mas existe também um senhorio falso e ilegal, puramente humano. Este é uma usurpação, uma vez de ser senhorio verdadeiro.
A Bíblia nos fornece um critério claro para distinguir entre os dois. Jesus Cristo, a quem pertence todo o domínio, não veio para ser servido e para servir. Quer dizer, Jesus ele ensinou a gente não ser servido, e sim servir a outra pessoa. E lá não, o Papa queria ser servido. Ele não queria servir. As autoridades da igreja, eles queriam ser servidos, mas eles não queriam servir aos subordinados dele. Da mesma forma, somente é legítimo o senhorio humano que se dedica a servir e não a ser servido. Aquele que procura o seu próprio bem e não servir aos seus governados é tirano e usurpador. Vamos aqui. Cadê onde que eu parei? As autoridades eclesiásticas, portanto, o papado em particular, caso se empenhe em impor imposto para proveito próprio e não para servir os que lhes são subordinados, são ilegítimas. Também é usurpação exigir poder sobre uma esfera mais ampla do que a que Deus nos conferiu. Por isso, se o Papa quer estender sua autoridade além dos limites do espiritual e aplicá-la em questões temporais, essa pretensão já faz dele um tirano e usurpador. Quer dizer, ele quer ser maior do que Deus. E a gente tem o nosso limite, tem aquele dom, aquele talento que Deus nos deu, que foi chamado para a gente, o nosso chamado. Então, tem pessoas que querem ter aquele chamado e mais além daquele chamado, mas o seu chamado é somente aquele dali. É para tu levar a tua palavra, ou que seja levar a palavra e pregar a palavra, mas aí é um chamado que Deus decidiu, e não a gente ir além daquilo que Deus deu para a gente, né? Confiou para a gente. Essas doutrinas foram recebidas com a aprovação do poder temporal, que estava às voltas como uma amarga polêmica com o Papa. Quer dizer, o poder temporal ele tava em crítica, né, com o Papa, não estava se dando muito bem. Entretanto, assim que os poderosos compreenderam as últimas consequências dos ensinos de Euclides, começaram a abandoná-lo. Aliás, os argumentos de Euclides contra o papado também poderia ser aplicado ao poder temporal. Quer dizer, quando o poder temporal viu que aquilo dali poderia ser aplicado para eles começaram a abandonar o Euclides. Falou assim, pô, vou sair daqui porque vai sobrar para mim. Então, eu não vou ficar, isso aqui eu não vou concordar e vou abandonar ele, deixar ele para lá. E por isso não... cadê? Ah, vamos ver outra coisa. E o Cliff, ele enfatizou cada vez mais a autoridade das escrituras em detrimento à do Papa e da tradição eclesiástica. Então, ele botava como autoridade mesmo o que estava escrito na Bíblia, e não o que o Papa e as autoridades falavam. Então, o que era válido era o que estava escrito ali na palavra, e não o que o Papa achava. Ele concordava com o Tertuliano, escrevera de que a escritura pertence à igreja e por isso deve ser interpretada dentro dela e por ela, mas não concordava com que a igreja era a hierarquia eclesiástica. Não concordava que era lido por ali e eles que falavam, eles que davam a ordem, distorcendo, né? Trazendo aquilo que estava escrito na Bíblia a favor deles. E acompanhando Agostinho e baseando no texto do apóstolo Paulo, ele chegou à conclusão de que a igreja era um conjunto de predestinados. A verdadeira igreja é invisível, pois a visível e institucional há perdidos ao lado do que foram predestinados para a salvação. Isto está claro, porque apesar de ser impossível saber a exatidão de quem pertence a cada grupo, há indício de que podemos seguir com a obediência à vontade de Deus. Então, aqui, na realidade, todos para Deus vão ser salvos. Tem aqueles que foram escolhidos para fazerem
algumas coisas vindo de Deus, né? E aqui eles falam que a igreja, a verdadeira igreja é aquela invisível, pois a visível é inconstitucional, há perdidos ao lado que foram destinados para a salvação. Quer dizer, tem pessoas que estavam andando de acordo não de acordo com o que estava escrito na Bíblia, né? Aí não tinha como saber, mas de uma coisa tinha como saber, né? Que a obediência é o que estava escrito na palavra de Deus, a vontade de Deus lá. Com base nesses indícios, podemos dizer que com certeza que há muitos perdidos na hierarquia da igreja, que não fazem parte da verdadeira igreja. A igreja é Cristo, né? O centro da igreja é Cristo. E muitos ali, eles na própria hierarquia mesmo, não estava de acordo. Estava fazendo conforme a vontade, o entendimento deles, porque ninguém tinha acesso à Bíblia, então não tinha nem como confrontar, não tinha nem como confrontar ele. E ele aproveitando disso, né? Aproveitando dessa possibilidade, tipo, não tem ninguém, eu vou fazer o que eu quero, mais ou menos assim. O que me beneficia, eu vou fazer. Com base nesses indícios, podemos dizer com certeza que há muitos perdidos na hierarquia da igreja que não fazem parte da verdadeira igreja, e aos quais, portanto, a Escritura não pertence. Aqui, a verdadeira igreja é composta de predestinados e não de poderosos eclesiásticos. E se a Escritura pertence a essa igreja, conclui-se que é necessário traduzir a Bíblia ao vernáculo, a língua comum do povo, devolvendo assim. Tipo, eles queriam traduzir justamente para poder ter esse confronto e eles poderem entender o que estava escrito na Bíblia lá. E esse João e o Cliff, ele criticava a doutrina da transubstanciação, através do qual a palavra de um sacerdote durante a Eucaristia, o pão e o vinho transformavam-se no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E esse João Cliff, a visão dele era constância, né? Aí eu fui procurar ver, gente, que palavra é essa que eu nunca ouvi falar? Vamos pesquisar para poder abrir o entendimento aqui da situação. Aí eu vi esse negócio de transubstanciação. Ele quer dizer que o pão e o vinho, ele era transformado em Cristo, transformado. Então tirava a parte humana de Cristo, botava só como a parte espiritual. E isso vinha contra a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E o João, o que ele fazia? Ele era como se unisse, o verbo uniu a carne. Então, ele apoiava a consubstanciação, que em vez de transformar, era a união. Cristo se uniu ao pão, que permanecia da mesma forma, né? Continuava sendo como pão, e se uniu ao vinho, e não era transformado, tirando a parte material, né? A parte humana de Cristo. Então, foi uma dessas coisas assim, que me chamou a atenção, que eu não sabia o que era isso, né? Ele via, porque se fizesse como a transubstituição, ele ia contra a doutrina da encarnação. Quando o Verbo se encarnou, ele se uniu ao homem. Essa união não destruiu a humanidade de Jesus Cristo. De igual modo, ocorre com a ceia que o corpo de Cristo se une ao pão, sem que se deixe de ser o que era anteriormente. O corpo de Cristo está verdadeiramente presente de modo sacramental e misterioso. Mas o pão também está presente. Sobre o corpo do Senhor está também presente para que participam da ceia sem ter fé. Isso aqui eu não entendi muito, não. Depois eu quero conversar com o pastor sobre isso. E com isso, o que aconteceu? Esse João, por mais que ele criticava
que eram cobrados impostos, fazia recebia esse dinheiro, existia essa diferença, essa hierarquia, ele também fez parte disso, né? Que quando ele foi para o reino, lá, né, trabalhar lá para o rei, ele recebeu uma paróquia, que é a paróquia de Luthenworth, e quer dizer, então ele se vendeu pelo serviço, ele prestou serviço, ele ganhou aquilo. Se ele fosse realmente certo mesmo daquilo que ele estava, seguisse aquela linha dele mesmo, ele jamais ia aceitar isso. Porque era o que acontecia, eles faziam um trabalho e recebiam riquezas. E a riqueza ficavam para ele, e ele recebeu, quer dizer, não foi, como diz aqui, né? Não foi aquela quantidade, mas teve participação, não é aquele negócio quando não tem o pecadinho, o pecadão, ele errou. Então, ele errou da mesma forma do que os outros. Então, ele se igualou àquilo dali. Então, ele não foi totalmente fiel àquilo que ele seguia, aquela linha dele que ele passava. Ele não foi. Com isso, ele teve os seguidores dele. E quando ele viu quando as pessoas estavam se afastando, ele voltou para a Universidade de Oxford, lá. E ele tinha os seguidores dele lá. Que quando ele morreu, esses que chamavam os Lollardos, né, que eram os seguidores liderados por eles, que ele conhecido como murmuradores, que eles reclamavam de tudo. Então, ele não é reclamava, eles reivindicavam as coisas, e ele queria o que estava realmente que estava na escritura. Então, a doutrina de Euclides tiveram uma expressão no movimento de Lollardos, termo pejorativos que seus inimigos lhe aplicavam e que deriva de uma palavra holandesa que quer dizer murmuradores. Não há provas conclusivas de que o próprio Euclides os tenha encaminhado à pregação. De qualquer forma, vários dos seus discípulos se dedicaram a divulgar sua doutrina entre o povo. Então, eles começaram a divulgar com aquilo que ele seguia, aquilo que ele aprendeu com João, eles começaram a divulgar isso e passar adiante, né? A doutrina ainda enquanto o mestre Oxford vivia. No começo, os principais Lollardos eram pessoas que tinham estudado em Oxford com Wycliffe. Por causa disso, sua pregação natural estaria dirigida mais para a aristocracia do que para as classes populares. Então, eles deram a parte da obra desses primeiros Lollards consistiu em traduzir a escritura para o inglês. Quer dizer, e o Cliff ele foi lá, traduziu, e ele consistiu na tradução da Bíblia, como Euclides recomendara, em percorrer o país, pregando. Ele falava que a Bíblia tinha que ser espalhada, né, para que as pessoas de outros países também tivessem acesso à palavra de Deus. Dentro do que tu está falando, Adri, só para a gente colocar o povo para pensar junto. É bom. Gente, o que vocês viram de contribuição aí de Wycliffe para a reforma protestante, né? Vamos pensar até as cinco solas, os 5 fundamentos, os 5 pilares, né, do protestantismo. Quais deles está associado a um pensamento de Wycliffe aí? Vou botar aqui para lembrar vocês. Isso a gente não pode esquecer, gente. Essa base, esses pilares do protestantismo, é algo que eu acho muito legal a gente ter ciência, saber quais são, porque isso dá uma direção boa de fé. Então vamos lá. Tá dando para ver aí todos, gente? Tá dando para ver? Tá dando para ver. Assim. Então,
dentro de tudo que a Adri falou, quais desses fundamentos aqui estão dentro do pensamento de Wycliffe? Pode ler por esse lado aqui, ó. Somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente por Cristo, somente pela graça, somente a Deus. Ele, no caso, ele estava somente por Cristo, né? Então, primeiro, somente por Cristo. A Adri falou das Escrituras, e ele achava que tinha que se voltar, né, a Bíblia ser a regra de fé ali. Será que somente pelas Escrituras se encaixa? Não, somente pelas Escrituras, não. Porque ele falou também pelas Escrituras e por Cristo também, né? Então, dos 5 pilares, desses 5 pilares que ele falou, ele lutou para a Escritura ser a base da igreja, ser a autoridade da igreja. Então, somente pelas Escrituras está associado a um pensamento de Wycliffe. Ele lutou por isso. Sim, é porque ele queria que a palavra fosse pregada para todos os cantos, né? Também, mas ele queria que a palavra fosse a autoridade da igreja, não o que os homens... E não o Papa, né? Não o Papa Isso. ser a autoridade, não a vontade do Papa. O Isso Papa, aí. ele lia a palavra lá, ele tinha acesso à Bíblia, ele lia, interpretava da forma dele lá e aplicava. E na realidade não era isso. E como esse João, ele tinha bastante estudo e conhecimento, ele tinha acesso à Bíblia também, ele via que muitas coisas não estavam de acordo. E por isso que ele não concordava com a injustiça que que eles faziam com as pessoas mais, pode-se dizer, mais pobres, né? Então ele defendia essas pessoas mais pobres. Então ele não concordava com aquilo e queria que as pessoas também tivessem acesso para, tipo, não sou eu a falar e nem não vou debater eu com o Papa. Eu imaginei mais ou menos assim, né? Vai ser a minha fala e a fala do Papa. Vocês vão ter acesso a Bíblia, e vocês vão confrontar com o que o Papa está falando. Não vai ser o Papa está falando isso, mas aqui está assim. O Papa está falando isso, mas aqui está assim. Não, ia dar acesso a todos a esse conhecimento. Então, assim que eu entendi. Tu vê que Lutero vem bem depois, né? E só que o fundamento do pensamento ficou. Com certeza, esses Lollardos, né? Lollardos. Que eram aqueles... Começou... Aquilo entranhou em certas pessoas. Tu vê como é que o espírito faz? Para, no momento certo, ter o tempo certo da reforma. Mas a gente vê que o Wycliffe passa a ser uma peça fundamental dentro da personalidade dele em querer viver a coisa certa, por mais que ele errou. Mas a gente vê que ele está dentro, somente pela fé, porque ele já dizia que não era pelas boas obras, mas somente por aquilo que Cristo fez na cruz. A fé era o único passaporte de salvação, não eram as nossas obras. Ele lutou somente pelas Escrituras, né? E somente por Cristo. Aí, sem querer, quando ele luta contra o Papa, ele luta contra a glória do Papa. Então, ele também está dentro desse o quinto fundamento, que é a glória somente a Deus, e não ao homem. É onde ele confronta, né, Dri? Que ele confronta que Jesus veio para servir, não veio para ser servido. Não veio para ser servido. Então, Isso. né? Então, tu concorda comigo, Dri, tu que estudou aqui, dentro desse princípio
aqui do protestantismo, o pensamento dele se encaixava basicamente em tudo. Sim. Então, a gente vê que por isso que ele é chamado de pré-reformador. Ele deu a base, né, para que acontecesse a reforma. Eu vi Beleza. muito isso também, o pastor, até tá comentando com o Renato, que eu falei assim, gente, eu vi muito a história de João Batista. Ele preparando tipo o caminho para a vinda de Jesus. E assim, eu vi, não, lógico que não tem nada a ver, mas eu vi assim, Sim. esse João, ele começando a colocar as pedrinhas para quando chegasse uma pessoa lá e fizesse a reforma, que Isso, é o Lutero, fizesse a reforma protestante. Então ele isso, veio fazendo tipo o caminho. Aí eu imaginei o João, isso né? aí. E você lendo mais, ele também me falam que ele era contra as pessoas venderem, que é o sino. Ai, Jesus, esses nomes assim são meio confusos com a minha cabeça. Sinomia, né? Que eles vendiam os direitos lá. Você, é claro, vendia aquilo. Eu vi muito na Bíblia lá em Atos, que fala, né? Que cadê? Eu até anotei isso que eu achei interessante. Em Atos dos Apóstolos 8, 18 e 19, lá ele fala que Simão pede para botar a mão nele para porque o Espírito Santo viesse para ele, o dom do Espírito Santo. Tem uma Aham. parte assim, eu falei assim, caraca, me fez lembrar isso também, essa passagem, né? Eu até fui lá procurar ver onde que estava isso na Bíblia. Aí eu vi, e eles falavam muito disso, né? Você vender e ser vendido Vender mesmo, carro da as coisas igreja. espirituais, né? É, Isso aí. ver essas coisas assim. A coisa assim foi bem assim, esse estudo foi bem, para mim, foi muito gratificante, porque, como eu já falei, né? Essa parte de história assim, não foi mais na parte de números. Aham. Então, essas coisas assim, eu falei, cara, vou ter que me quebrar aqui em cima disso. Algumas palavras difíceis aqui eu ia procurando saber o significado, e isso me ajudava bastante no entendimento do texto, né? Então, assim, achei bem legal, assim, até para o meu crescimento mesmo e uma coisa minha mesmo, né? Não, não, e o legal é isso que você pegou te identificou. É legal a gente entender que talvez Deus não vai te chamar para ser, não vai me chamar para ser, sei lá, um Paulo dessa geração. Só que através da tua vida e da minha vida, a gente pode ser o Barnabé que vai produzir o Paulo. No Paulo, é verdade, Quem é mais importante? Jesus. com certeza. No tempo dele, o importante é aquilo que você falou de início. É a gente saber que a gente está fazendo o que a gente foi chamado para fazer. Sim. Entendeu? E sempre botando foco de que, tipo, é a participação, né? Como diz na palavra, nós somos participantes da obra de Cristo, então a gente faz parte. Mas o ponto final e o centro, o alto que está lá, a autoridade é de Cristo, não é Isso mais aí. de ninguém. Então, tipo, é reconhecer mesmo que você fez parte, mas que você não é nada. Isso aí. Só fez parte ali. Esse foi um privilégio que Deus te Foi deu. um privilégio, é verdade. Tem mais alguma Verdade, coisa, é isso Lu? aí. Não, Não, muito vamos bom. deixar para os próximos. Depois, eu prometo que depois, nos próximos, se tiver, eu tento botar um slidezinho, mas eu já vi que o Márcio vai botar bastante aí, vai suprir os meus. E vai, vai ficar mais fácil o entendimento. Lia, pode ir lá, Lia. Eu vou fechar meu Oi, vídeo. Ó, eu vou. Não vou sai mentir. aí. É, Eu vou vou entrar só aí. fechar. Não, não. Tu tá com o slide também? Tô com um slidezinho. Ah, tu quer Ó, me eu vou mandar? tentar colocar, tá? Porque eu nunca Não, usei. me manda por e-mail, me manda aqui pelo Não, WhatsApp. eu vou mandar aqui, ó. Peraí que eu vou mandar. É porque eu já vai para a tela aqui direto. Peraí, Alexandre, que eu já À vontade. aprendi aqui, ó. Ah, dá para você aí também? Isso, dá. Mete bronca. Vou fechar o meu aqui.
Vamos lá. Apareceu aí? Alô? Apareceu. Pareceu só maximizar. Apareceu. Vai em apresentar slide ali. Hum, Apresentar slide. Peraí. Eu acho que eu não consegui, não. Eu fiquei com um probleminha. Não, tá indo certo. Vai no PowerPoint mesmo. Apresentar slide. Tá. Aí. No segundo ícone agora aqui, do slide atual. Foi? Opa, ainda não. Eu acho que eu não vou conseguir apresentar, Não, não. calma, vai sim. Ele já clica em cima ali do slide atual. Tu não clicou, não. Lá onde tu estava indo mesmo, com a setinha. Tô vendo tua seta. Não aparece. Não, não está aparecendo. Não, tu tá vendo ali do slide atual? Embaixo de arquivo. Embaixo de arquivo. Ah, Aí embaixo, do começo, aí. apareceu? Tá, Clicou nele? tá conseguindo ver? Não, a gente tá vendo. Não, você clicou nele lá no slide atual? Clica de Lá novo. aí, é isso. Não, do lado, isso. Isso aí. E aí? Acho que não clicou, não. Clica 2 vezes. Ai, vou falar igual a Agora, Adri, dar uma lida, aí depois eu tento aprender isso. Mas tá dando para ver. A letra tá grande aqui. Vocês estão vendo? Tá dando para ver. Tá dando para ler. Já está aparecendo. Não precisa abrir, não. Tá ótimo. Ah, então tá bom. Tá conseguindo ver. Tá dando para ler. Tá, então tá. Eu não estou me vendo, eu estou falando aí, tá? A gente vai falar do John Hutchinson. Por que eu quis botar o nome dele? Porque é um nome muito diferente. Quando a gente visualizar em algum texto, em alguma literatura, a gente vai reconhecer que esse aí foi um pré-reformador, tá? Ele nasceu, né, por volta de 1370, numa pequena aldeia da Boêmia, e a Boêmia é uma região que fica lá entre o sul da Alemanha e o oeste, da parte da Tchecoslováquia, que seria hoje a Tchecoslováquia. Agora é muito ruim você falar e não se ver. Enfim, a gente usa o nome em português, chama de John, de João Hus. É interessante também falar que Hus virou um apelido que ele mesmo se colocou quando ele estava com 29 anos, mais ou menos, que era referente à cidade que ele nasceu, que queria dizer ganso. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim, tá ótimo. Tô vendo e te ouvindo, tá ótimo. Tá tranquilo. então, ele assim como foi com John Wycliffe, ele é um precursor da Reforma Protestante, e assim, de grande importância também. Ele é descendente de uma família, né, era descendente, né? Não, porque já morreu. É descendente de uma família de camponeses, que era bem pobre, né, que vivia na pequena aldeia de Rosneck. E ele, aos 17 anos, ingressou na Universidade de Praga. Essa universidade estava na Boêmia. Ele viveu a vida dele inteira na Boêmia, a não ser nos 2 últimos anos antes de morrer, né? Mas ele viveu a vida inteira na Boêmia. Ele obteve o diploma dele de bacharel de teologia e depois fez o mestrado dele antes de começar a lecionar na Faculdade de Humanas. Ele, em 1402, ele foi nomeado reitor e pregador da Capela de Belém.
Ele foi o reitor da Faculdade de Praga, da Universidade de Praga, na Boêmia. E depois ele foi também, chegou, né, a ser pregador dessa capela de Belém. Em razão da sua eloquência, né, maneira de falar, aquele fervor todo, nessa capela, em pouco tempo ali se transformou meio num local de um movimento reformador. Ali começava-se a falar, né, sobre essas questões da igreja mesmo, né, aqueles abusos da igreja. Ali ele pregou realmente com paixão a reforma que tantos outros tchecos desejavam, né, que queriam lá no tempo do imperador Carlos IV. Eu vou falando, não vou dizer para perguntar não, porque eu ainda não estou... Vamos seguindo aí. Ele lecionou na universidade, também pregou na capela, e lá ele falava muito contra a igreja. Ele falava com relação à cobrança de indulgências, ele falava em relação a esse pagamento que era feito, né, a chamada simonia, que a Adri já falou, aquela pompa do prelado, muito luxo, muita riqueza. Havia também a questão da corrupção moral, e ele realmente ele se colocou muito contra isso aí, né? E tinha um outro detalhe também que eu achei importante, ele pregava na língua boêmia, ele não falava em latim, quando ele pregava para aquelas pessoas, para os boêmios, ele pregava na língua local, no tcheco, ele não pregava em latim, que era o correto assim, né? Cobrado pela igreja. Tinha que se pregar em latim, não da maneira que ele fazia. Realmente, Alexandre, eu não estou acostumada, me perdoem aí os ouvintes, tá? Deixa que eu faço uma apresentação assim. A consequência dessa pregação dele, dessa manifestação dele, né? Ele foi excomungado em 1411, pois se negou a comparecer em Roma. Depois, novamente, ele foi excomungado porque ele pregou contra uma cobrança de indulgências, e aí ele foi chamado para comparecer a uma corte papal. Nesse período aí, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, ele perdeu o apoio do rei Venceslau IV. Isso aí não foi legal para ele, não foi bom. As consequências, né? Por sua heresia, né? A suposta heresia, porque, na verdade, o John Huss, ele ia geralmente na Bíblia, ele via na Bíblia, onde dizia que o Papa tinha que ter aquela riqueza toda, onde se dizia que havia uma diferença entre o povo. Então, ele ia na Bíblia. O comportamento dele era um pouquinho diferente em relação ao John Wycliffe. Ele realmente rebatia algumas questões, mas ele não ia com tanta profundidade na questão doutrinária, como foi o John Wycliffe. As questões do que John Huss, né, que ele questionava, eram assim, muito mais práticas, né? Tipo, vamos parar com essa roubalheira aí da igreja, vamos parar com esse negócio de ficar vendendo cargos, vamos fazer uma pregação na língua do povo, para que o povo possa entender, dar acesso, né, ao conhecimento bíblico, à palavra, né? Então, eram questões mais práticas. Em razão aí desse problema todo, ele teve que abandonar a cidade dele, e ele foi para o sul da Boêmia. E lá nesse local, ele escreveu muitas coisas. Ele tem um grande legado em relação à língua tcheca, tá? Foi informado a ele depois que haveria um concílio, seria esse concílio em Constança, na Alemanha. E nesse concílio, né, para esse concílio, ele foi convidado a comparecer. E ele acreditou que ele indo nesse concílio, ele poderia, né, se defender contra as acusações, porque ele estava sendo acusado de heresia. Porque ele estava colocando questões que John Wycliffe já estava colocando na Inglaterra. O imperador Sigismundo, que no momento era o imperador
da Alemanha e da Boêmia ofereceu a ele um salvo-conduto para garantir a segurança dele, para que ele fosse nesse concílio de Constança. E ele ficou meio em dúvida se eu não ia, mas ele viu realmente como uma oportunidade. Eu vou lá falar que eu não sou herege, que eu vou mostrar a eles que o que eu estou falando está na Bíblia, se eles contradizerem, aí tudo bem. E ele acreditou. E nesse concílio aí prometia ser a mudança também tão almejada da igreja, porque se discutiam muitas coisas também, essas situações aí que tanto foi colocado por John Wycliffe, como foram colocados por James Huss, tanto lá na igreja na Inglaterra, como na igreja na Boêmia, começou realmente a borbulhar ali na Europa. E aí eles falaram em fazer esse concílio, né, em 1415, para tentar organizar algumas questões, tanto políticas como religiosas. Seriam discutidos aí a questão sobre o papado, a simonia e outros males, né? Aquele monte de coisa errada que acontecia na igreja nesse período. O John Huss foi convidado, né, para apresentar o seu caso, defender-se da acusação de herege. João XXIII, que era o Papa na época, né, o recebeu bem, né, pelo menos é o que consta na literatura, que recebeu muito bem, mas não foi para o concílio, sim para um consistório lá papal, no qual ele realmente foi acusado de herege. Me perdoe, vou ficar devendo aí, eu não consegui estudar, estou com outras questões aqui, mas tentei fazer uma coisinha legalzinha aí. Agora, em 6 de julho, ele morreu queimado vivo. Ele foi levado para a fogueira vivo. O que aconteceu? Quando ele estava indo para a fogueira, ele passando, ele viu viu os livros, sabe, as coisas dele, os escritos dele sendo queimados, né? E ele riu na hora. A preocupação dele é que as pessoas soubessem que ele não era herege. Ele teve a oportunidade de se colocar e dizer que ele não falou, que ele não disse. Algumas pessoas ali presentes na hora do concílio, né, tentaram ali ajudá-lo, né, mas ele se manteve firme na posição dele, com relação às questões da doutrina, né, de que deveria ser seguida a Bíblia, que a palavra deveria ser colocada na língua do povo para que o povo compreendesse, com relação à salvação, que todos eram iguais. Ele tinha algumas coisas relacionadas e parecidas com John Wycliffe, mas outras não. Por exemplo, a questão da transubstanciação, ele era favorável, ele acreditava que realmente era aquilo que era dito, que o sangue, o vinho se transformava no sangue de Cristo, e aquela questão do pão também na hora ali se transformava na carne de Cristo. Isso aí ele seguia, foi uma doutrina que ele seguiu. Ele quase não falava muito da questão doutrinária, era a questão bíblica mesmo, aquilo que está na Bíblia. O Papa pode ser rico, o Papa pode ter aquele todo, aquelas questões de venda, de poder, aquilo poderia acontecer. Então, ele realmente, isso aí ele rebateu. Eu botei aqui uma questão da divergência bibliográfica. Por quê? Você hoje está ouvindo uma história, amanhã você vai escutar uma outra. Algumas bibliografias, uma até eu peguei com o Alexandre, com o pastor Alexandre, outra eu já tinha em casa. Como se John Wycliffe não tivesse dado, né? John Wycliffe era um teólogo inglês, como a Adri falou. A Inglaterra fica ali ao norte, né, da Alemanha, do que seria na época aquele império sacro romano germânico, que ali tinha a Alemanha, tinha a Boêmia e outros países. Então, tem essa divergência, que diz que não, que ele, na verdade, ele foi influenciado pelas ideias de Conrad von Waldens, que era, na verdade,
um amigo do imperador Carlos IV, que foi levado para lá, e ele pregou, né, e ele já falava também contra essas coisas da igreja, mas para outros não, para outros, inclusive nessa bibliografia do Peguei Pastor Alexandre, eu achei assim, meio que ataca um pouquinho a figura do John Wycliffe, pelo menos foi a impressão que eu tive, chamando de antipático, meio azedo, né? Enfim, e coloca o Jan Hus assim, numa posição mais agradável, como uma pessoa gentil. Então, quando a gente vai olhar assim, as bibliografias, aí você tem que ver quem é que está mais próximo da verdade, porque tem essas questõezinhas. Nesse período aí dele, do John Husnick, aí, né, do ano de 1300 e já... até a questão da idade dele, outro ponto também que eu ia falar, acabei esquecendo, é o tempo que ele nasceu. Você vai em uma bibliografia, é 1370, você vai em outra, 1373. Até na biografia, em relação à bibliografia dele, a data de nascimento dá problema. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que morreu queimada. E essas pessoas, elas tinham praticamente a sua vida excluída da história, né? Se tentava, só que com relação a ele não conseguiram, porque ele tinha um apoio muito grande da população na cidade onde ele vivia, em Praga. Tinha também na universidade um apoio muito grande dos estudantes em relação às ideias dele, porque nessa universidade de Praga, a gente tinha tanto os boêmios que estudavam lá, como tínhamos também os alemães, pessoas que vinham da Alemanha para a Boêmia e faziam a universidade ali em Praga. O que aconteceu? Ali, quando Jerônimo, que era um amigo de John Hus, que veio da Inglaterra trazendo os escritos de John Wycliffe, que aí o John conseguiu ver esses escritos, aí uma bibliografia diz que o coração dele se acendeu com relação a isso. E outros dizem que não, que ele já tinha essa coisa em relação, por causa do anterior, que veio com o rei Carlos IV. Mas, enfim, a gente tinha nessa situação aí da questão política que eu botei no quadro, esse rei, o rei Venceslau IV, né, o seu irmão Sigismundo. O que aconteceu? Eu fiz uma anotação aqui, para não, porque o tempo é curto. Ele assumiu, né, o poder em 1346 da Alemanha. Ele já era imperador ali na Alemanha, naquele Império Sacro Romano, e depois, em 1346, ele se tornou imperador do Reino da Boêmia, né? E mais à frente, o que aconteceu? Venceslau IV, né? Ele veio o pai já velho, né? Carlos IV já velho. O Venceslau IV, ele foi e assumiu aí a coroa da Boêmia. O pai veio a morrer em 1378, Venceslau veio e assumiu também a coroa, o Império Alemão. Então, ele ficou tanto com a Boêmia como com a Alemanha, como imperador. Só que o Venceslau largou o negócio de mão, não estava cuidando direito. Aí, em 1400, houve uma rebelião dos alemães e tiraram ele. E depois botaram o Sigismundo, que era irmão dele. Só o que acontece? Naquela época, para se assumir o poder assim, de uma coroa, quem se metia mesmo era o papado. O papa que dizia, ó, você vai ser rei, você vai ser coroado. Então, houve essa guerrinha aí entre esses dois irmãos, aí nesse período da história, aí desse império aí, sacro romano aí. E a questão religiosa é porque a gente teve, nesse período aí, 3 papas brigando pelo poder. Os antipapas não são pessoas assim que não concordavam em ter papa, era o contrário, eles acreditavam no papa, mas eles não aceitavam que esses papas só saíssem de Roma, porque Pedro morreu lá. Eles achavam que não, qualquer cidade poderia formar ali, qualquer país formar o seu papado. E aí nós tivemos aí nesse período
3 papas. Nós tivemos um papa é, em Roma, que era o Gregório XII, tinha-se o Bento XIII, em Avião, na França, e tinha o Alexandre V de Pisa. O que aconteceu? Nesse concílio de Constança, onde o Jean Hus foi condenado, né? Foi formalmente condenado como herege, também se resolveu a questão do papado, porque a intenção desse concílio não era condenar o Jean Hus a nada. A intenção desse concílio era resolver a questão do papado. Aí, na época, John Hus, ele tinha o apoio desse Venceslau, que estava deposto do poder. Ele tinha o apoio. Então, ele, com esse apoio, ele conseguiu pregar na cidade, falar bastante sobre essa questão do papado. E Venceslau estava apoiando. Só que na hora que a coisa começou a esquentar, a guerra aí em relação à decisão desses papas, que o Jean começou a ser acusado de herege, o Venceslau deu para trás. E aí, um dos papas, né, que o Venceslau estava ali apoiando, ele resolveu fazer uma cruzada, que ele chamou de cruzada, né, que não era cruzada, para poder combater esses outros 2 papas. E aí ele foi cobrar indulgência para o pessoal da Boêmia. O que aconteceu? Nesse período, o João ele foi contra e ele pregou contra essa cobrança dessa indulgência, que foi aí que ele realmente acabou se arrebentando, porque o Venceslau virou as costas para ele, e aí ele acabou sendo chamado de hereges, né? Chamado lá para esse concílio, onde ele acabou sendo condenado. Esse Sigismundo aí, ele deu uma carta para o Jean Hus para ele comparecer lá no concílio. Ele acreditou que ele indo lá, ele poderia se defender. E esse Sigismundo aí falou, não, vai, está aqui a carta, um salvo-conduto, você vai chegar lá, ninguém vai fazer nada contigo. Na verdade, foi uma mentira. Né? Ele chegou lá e é uma coisa bem confusa mesmo, assim, historicamente, eu vou ser honesto, eu dei uma lida, mas eu queria pontuar, mas eu não tive tempo. E, enfim, ele acabou morrendo aí, queimado, porque ele realmente ele não abriu mão do que ele acreditava, né? Não abriu mesmo. E ele, como John Wycliffe, ele acreditava que a palavra era o que tinha que ser seguido, era o que estava ali na Bíblia, e tinha que se viver com modéstia, enfim. Ele, no começo, quando ele foi lá, que ele começou no clérigo, né? Ele era muito pobre, a família era pobre, família de camponeses, né? Ele não foi com aquela intenção de eu vou ser, sabe, o cara que vai mudar o mundo. Não foi. Ele foi na intenção mesmo de ter uma vida melhor. Ele foi buscar uma vida melhor. Só que ali, à medida que ele foi lendo, foi estudando a palavra de Deus, ele foi mudando esse pensamento dele. Ele começou a ver, não, peraí, não é assim, isso que se apresenta para a gente não é a realidade, não é a verdade. E quando ele acabou tendo acesso, eu creio que realmente, do meu ponto de vista, né, aí cada um tem o seu, que realmente foi quando ele leu os textos de John Wycliffe, que já eram muito bem elaborados, né, muito bem trabalhados, aquilo acendeu no coração dele. Ele já era um bom teólogo também, já uma boa formação, e aquilo ajudou muito. Eu botei um mapazinho aqui do Império na época, né, o Império Sacro e o Império Romano Germânico, né, ele era bem grande aqui. A gente tem aqui do ladinho aqui a Boêmia, né? Que era a cidade onde ele nasceu. Aqui embaixo, essa partezinha aqui, que é uma botinha, Itália, né? Aqui tem Roma. E era bem, bem grande mesmo, um império bem grande. O que acontecia ali? A igreja tinha um poder muito grande, né? Por quê? Naquele período, a igreja, com o dinheiro que ela arrecadava com muitas vendas de relíquias, de santos e indulgências, né? O pessoal lembra aí que as indulgências era aquela venda que você
comprava um pedacinho do céu, né? Eu sou aqui uma grande proprietária de terras, eu quero um pedacinho no céu, peco a beça, faço um monte de besteira, mas eu ia lá, falava com o Papa, Papa, olha só, eu estou querendo aí doar uma terra aí para a igreja para eu poder ganhar um pedacinho lá no céu. Aí, não, então me dá aí, é X. Aí ela pagava e aí eu estava garantida para ir para o céu, não tinha problema. Então, era feito isso assim, e a igreja enriqueceu muito, muita coisa nisso. Nesse período aí, calcula-se assim que a metade do território ali da Boêmia, sabe, estava sob o poder da igreja, né? Enquanto a coroa tinha uma sexta parte. Então, em razão disso aí, a pregação de John Hus, ele ganhou apoio da nobreza, ganhou apoio do povo, porque todo mundo via que havia uma exploração da igreja. A igreja não era voltada para aquilo que ele já estava estudando, ele via aquela palavra de, de entrega de Jesus, de misericórdia. A igreja não tinha nada a ver com aquilo que estava na Bíblia. E essa aí realmente foi uma coisa que acabou, né, vindo a levar o John Hus a tomar a sua posição, se posicionar em relação a isso. Só que ele não via, assim, uma coisa a ponto de ser levado a ser queimado, né? Porque ele via que ele estava pregando dentro daquilo que estava na Bíblia. Quando ele foi levado lá para aquele concílio de Constança, na Alemanha, ele quis que eles mostrassem na Bíblia para ele aonde é que ele estava falando errado, o que ele estava pregando de errado, se tinha alguma coisa. Que ele falou que se vocês me mostrarem na Bíblia que eu estou pregando alguma coisa errada, vocês me mostrem, porque aí sim, aí eu vou dizer que eu errei, né? Só que não tinha nada, né? E os caras queriam mesmo era calar a boca dele. Tem aqui um gráficozinho de como era, né? A igreja ocupando 50% de tudo, um pedacinho aqui do Estado, o restante era da população, ou seja, o Estado, enquanto o John Hus ficou ali naquela coisinha ali, né, contra a igreja, atacando a igreja, estava tudo bem. Na hora que, que ele se colocou, né, que o imperador lá, o rei queria cobrar uma indulgência, né, para conseguir aí que esse papa, na época, ganhasse o poder, aí não, aí ele virou as costas para ele. Aí tinham duas questões, tinha o que estava realmente exercendo o poder, que era o Sigismundo, e o irmão dele, e aí a confusão. Enfim, desse desenrolar aí, houve muita coisa, né, muita história, que no final levou realmente a haver uma mudança muito grande na Boêmia em relação à igreja, mas ali, na verdade, foi o início, né, o início de uma reforma. Ele deu um pontapézinho, porque ali já foram saindo pessoas que formaram uma outra igreja, que depois, para o final, viria a ser ali um pontapé inicial, né, com relação à reforma que viria depois com Lutero, porque a gente tem ali 3 pontos muito próximos, né? A gente tem ali a Inglaterra, que está ao norte ali, o John Wycliffe, no meio ali a gente tem a Alemanha, aqui do lado a gente tem ali a Boêmia, com John Hus, e a gente tem ali depois no meio, mais tarde, né, que a gente vai lá com Martinho Lutero, a gente vem com a reforma mesmo protestante. Eu achei muito interessante, provavelmente eu não falei tudo que era importante, porque eu realmente fiquei meio nervosa, eu falei, pô, o tempo é pequenininho, tem que falar rápido, mas eu quis botar o que ele falou na hora da morte dele, quando ele foi levado para a fogueira, né? O que aconteceu ali naquele momento com ele? Deixa eu só pegar aqui um textozinho aqui. O que aconteceu? Na hora que ele foi levado para a fogueira, coisa e tal, veio lá um marechal e falou com ele, né? Falou se ele não queria ali, né? Naquele momento, porque ele era querido, né? As pessoas queriam ajudar ele. Se ele não queria ali abjurar do que ele falou, né?
para ele salvar a vida dele, porque, na verdade, o que iria acontecer? Se ele dissesse, ó, tá tudo bem, eu sou herege mesmo, coisa e tal, ele não iria morrer queimado, mas ele iria para uma prisão perpétua, que era isso que acontecia. Mas ele ali na hora, ele falou que não, aí ele falou isso que está escrito aí. Deus é minha testemunha de que as provas contra mim são falsas. Nunca pensei ou preguei qualquer outra intenção, exceto de tirar homens, se possível, de seus pecados. Na verdade do Evangelho é que escrevi, ensinei e preguei. Hoje eu morrerei com alegria. E aí ele foi. O que aconteceu também, um outro fato importante? Eles colocaram sobre a cabeça dele uma coroa, né? E pintaram os diabinhos, né? Debochando, ironizando mesmo, né? E aí ele falou, né, que ele estava ali recebendo aquela coroa, sendo ridicularizado, e alguém que morreu por ele foi muito mais, porque aquilo ali não era nada, enfim. Eu confesso que fiquei assim, bem emocionado. E eu coloquei aqui o nome dele do jeito que a gente pode ver, né? Para que a gente, amanhã, lendo um artigo, um livro, porque hoje está se mudando tudo, está se mexendo em tudo, a gente consiga reconhecer o nome desse homem valoroso, sabe? Esse John Huss, que foi ele mesmo que mudou, que no caso era Ganso, mais tarde Lutero faz uma brincadeira, né? Quando começam a segui-lo, ele fala, nós acabaremos assado como o Ganso. O Ganso era ele fazendo uma referência a John Huss. Aqui uma foto dele, um homem de um grande valor, né, para a história. E termino aqui a minha apresentação. Não foi exatamente o que eu queria, mas terminei aqui. Foi ótimo, Lívia. Poxa, obrigado. Foi ótimo. Dá um nervoso, hein? Dá, mas é bom, devagarinho a gente vai passando. Vamos, Marcos, se tu fica essa semana que vem, então, 10h35, aí tu fica com o teu tempo à vontade também na próxima quinta. Tá bom? Tá ok, tá ok. Assim, gente, a Eli, eu ia te perguntar, Eli, porque eu vi antes de tu botar o mapa, eu estava pensando, eu falei, caramba, Boêmia tinha, não sei se você leu, né? Tinha os moravianos, que se fala assim muito, e eu queria saber onde que era. Eu até cheguei, antes de tu botar o mapa ali, eu estou ali pesquisando, eu falei, pô, tá no meio ali do que é onde ele está falando, porque aqui no Google dizendo que era a antiga Tchecoslováquia, o Oriente da Tchecoslováquia. Na verdade, ali, esse pedacinho aí é da Boêmia, aí você desce um pedacinho ali e vem a Morávia. Não era hoje, era uma coisa só ali, entendeu? Uhum. Era perto ali. Porque o que acontece nesse período aí, essas unidades, elas não, as unidades federativas que a gente chama hoje, elas não eram bem fechadas, né? Uhum. A gente ainda tinha muito feudo, muito reinozinho, assim, separados, né? Não era muito fechado, mas é por ali, é naquela partezinha de baixo. Eu vi no mapa, um pouquinho abaixo, mas para tu ver o legado, né? Que uma história que sempre me impactou foi de John Wesley, que ele já era pastor, aí ele está fazendo uma travessia do mar lá para ir para algum lugar pregar, e o mar no meio do oceano lá ficou muito revolto, e ele achando que ia morrer, todo mundo com medo, e ele começa a escutar umas pessoas louvando. E ele entra num convés querendo quebrar tudo, em vez de vocês estarem clamando, vocês estão aqui louvando, não sei o quê. E aí, quando ele entra, tá os caras adorando a Deus, e aí ele, quando vai falar, o pastor, fica com a gente aqui, vamos adorar a Deus. Ele, poxa, mas o barco vai naufragar, a gente está aqui, era para a gente estar orando. Aí essas pessoas moravianas, né, viram para John Wesley e falam, mas qual a sua preocupação? A gente vai voltar hoje para casa. Por que esse medo todo? A gente vai...
e aquilo confronta John Wesley de tal maneira que eu não sou crente, ele entra numa crise, logo depois o mar, né, volta ao normal, e ele entra numa crise, e ele passa um tempo na Morávia, aprendendo. Então, né, estou aqui me associando, não Você vai li. ver que é pertinho, né? Não, e pode ser porque Ali John Wesley vem próximo. depois, John Wesley pode ser legado de John Hus também aí, né? Essas pessoas que aprenderam com ele, se posicionaram e tinham tanto o céu como valor. Quando eu estava falando, estava aqui pensando, falei, caramba, cara, é da Morávia mesmo, tá ali na Boêmia. Pertinho, tudo pertinho. E assim, a gente pensa, a história ela não é solta, né? Você vê que as coisas ali elas vão se ligando. Então, é importante a gente saber que a nossa construção hoje de igreja, ela vem de lá, da Inglaterra, ela vem da Alemanha, ela vem da Boêmia, que são países que estão tendo a fé cristã destruída por novas ideologias. É isso aí. Eu estava Verdade. ouvindo um dia desse falando que acho que é na Inglaterra, está se destruindo, né, os templos cristãos, as igrejas cristãs estão virando bares, coisa e tal, e está se levantando templos e mesquitas islâmicas. Então, assim, Verdade. é complicado. E a gente pode ver isso aqui acontecer. Verdade. Isso também, né? Enfim. Não, e pegando só para a gente fechar, o que vocês acharam dessas duas pessoas, gente? O que vocês acharam aí? Como ele te falou, né, o John Hus ter o direito ali a ficar, não morrer, ficar numa prisão perpétua, não ficar vivo, e ele falar que vai morrer com alegria, essa ideologia deles de acreditar numa coisa e ir até o final, de acordo com uma verdade, né, a verdade da Bíblia, não aquilo que Sim, eu foi acho, eu da penso. cabeça dele. Bíblia. O que vocês acham disso tudo, gente? Ele foi um mártir, né? Ele foi um mártir, né? Da época ele foi um mártir, né? Porque ele morreu por Cristo, né? Pela palavra, né? É isso aí. Corajoso, né? E assim, é muito convicto, muito corajoso daquilo que ele estava defendendo, os dois, né? O John Wesley, não, ele ainda teve a vida dele, morreu naturalmente, né? Mas, pelo menos é o que eu li. Mas, assim, achei ele foi muito corajoso, ele ainda teve a chance ali na hora, sabe, de Marechal falando com ele, se você falar, não sei o quê, não, eu vou morrer pelo que eu acredito. E ele falava, eu não estou sendo herege, eu estou falando o que tem na Bíblia. A Bíblia prega a simplicidade, amor a Cristo, salvação, todos os homens podem ser salvos, não depende do Papa. Ele falava isso também, né? Não, pode falar, quem ia falar? Márcio? Dos dois que foi falado, né? E do meu que eu vou falar, né? Eles têm uma coisa em comum, entendeu? Que defender, no caso, ele defende o povo pela cobrança dos impostos, como a Edith falou do dela, entendeu? Então, porque a Igreja Católica, na época, era muito rica, muito rica. Então, eles defendem, o que acontece? Eles achavam errado, porque tinha tanto pobre na época, pobres e a igreja rica de montão. Tinha aí, É o contrário da Bíblia, né? É o vou contrário. tacar um pouco de fogo aí nisso aí que vocês falaram. Mas, e quanta igreja evangélica hoje está assim? Verdade. Verdade. Não, e isso que a gente está... Porque eu falo que para vocês que quando eu comecei a estudar a história do cristianismo, eu lendo, eu falava, ué, mas isso aqui não é hoje não também? O da Elise é um dentro do nosso segmento. Não. Porque, assim, a ideia... Mas, pastor, eu acho que a riqueza vinha, ainda a Igreja Católica ainda é muito rica ainda, e tem outras igrejas evangélicas também que estão indo para essa mesma linha, né?
E o que eu vejo desses que foram falados hoje é o que está acontecendo com a gente mesmo. Eles foram perseguidos e o que a gente vai ser perseguido porque a gente, né? A gente que eu falo que eu espero ser fiel até lá no fim, não é ir chegar lá e ir contra Cristo. Eu não quero isso, eu quero chegar lá e morrer por Cristo. Então, é isso que vai acontecer com a gente. Que a Não, gente está lutando contra a palavra. A gente, né? As pessoas estão indo contra a palavra, a gente está lutando lá para falar realmente o que está escrito, viver o que realmente está ali nas escrituras. Isso, Então, a ideia não é só para a gente colocar que a nossa ideia aqui não é a gente formar um batalhão anticatolicismo. Vocês já entenderam que não é isso. Aí, né, a ideia é a gente entender que isso já aconteceu no passado, só que a igreja maior, a igreja da época, era o catolicismo, mas isso está acontecendo hoje também. Hoje, tem pastores, cara, que tem mansões, tem pastores aí que tem fazenda de gado, que é tudo dinheiro da igreja e que o salário, tudo está no nome do pastor. Eu só estou falando nem tem como, né, o pastor, nem tem como ir contra a Igreja Católica, porque é aquele lugar, em tudo quanto é lugar, tem aquelas pessoas ali que seguem a Bíblia. Né? isso Até aí. mesmo tem gente que é da Igreja Católica que não adora imagens. E está ali, mas está sabendo, mas está lendo a Bíblia e está vendo o que é certo e o que é errado, está discernindo o que é certo e o que é errado. E se a gente se for um caso, você vai atacar a Igreja Católica, você vai atacar todas as outras igrejas também. Isso, não. Porque está sempre. Não é uma igreja. A igreja é a Pode. gente se posicionar com a Bíblia, como esses homens Sim. fizeram. Porque Sim. tem como o senhor falou, tem pastores que têm um salário bom, que é engenheiro e tudo mais, ainda pega o dinheiro, tem o seu salário como pastor. Pô, Verdade. E o poder hereditário, de pai para avô para pai para filho, aí a esposa é pastora, filho já é pastor também. Aí recebe salário também, quer dizer. Por enquanto não recebe salário, mas aí o pessoal da administração, secretário, é tudo, a grande parte é da família. Então, é isso tudo, é para a gente entender, gente, que assim, aonde tem ser humano tem erro. É verdade. Só que do mesmo jeito, né? A gente que ama a Bíblia, a gente vai lutar até o fim para ter uma igreja santa. É aquela igreja que o John Ange falou ali no final, que eu só tentei levar vocês a saírem do pecado. O nosso dever é esse, é anunciar o evangelho, é viver, né, até o final de uma forma íntegra, reta. Nós fizemos a nossa parte, né? Eu falo porque, assim, para a gente vai ficar gravado, as pessoas não pensarem, a igreja que vai contra. A gente não está indo contra, a gente está indo a favor da Bíblia. Então, seja contra quem for, em que momento for, na nossa vida, porque é aquilo que a gente tem falado, e assim, Deus tem ministrado muito ao meu coração, que a gente vai receber pessoas aí que estão vindo arrebentadas. Quando eu falei para uma pessoa uma vez, eu falei, cara, a pessoa me contando um caso que ela estava vivendo na igreja, eu falei para a pessoa assim, tu já estudou a história do cristianismo? Porque tu vai ver, cara, que isso aí que você está passando, as pessoas que amam a Deus já passaram também. Então, essa perseguição, essa coisa de querer denigrir a tua imagem, essa coisa de querer falar que você é uma porcaria, tudo isso. E aí eu vou fechar com esse texto aqui para gente. Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11, que diz assim,
Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Então, é exatamente como acho que foi a Adri que estava falando, ou o Márcio, né, da perseguição que a gente vai passar, Adriano. foi, Adriano, que a gente possa, gente, estar sempre do lado da Bíblia. Porque a gente vai pegar pessoas arrebentadas, e quem arrebentou foi a igreja. E a gente mostrar para essas pessoas, irmão, você querer certo. Por mais que você saiu daquele lugar lá, debaixo de maldição, falaram tanta coisa para você, o céu tem uma recompensa que nós nem imaginamos para aqueles que amam a Deus nesse ponto. Então, que a gente possa ser, gente, esses reformadores desse último tempo. Pessoas que vão realmente amar a Jesus, amar a vidas, mais do que qualquer coisa, e que a gente possa, sabe, da nossa forma, do nosso jeitinho individual de cada um, ser uma bênção para essa geração. Amém? Amém. Amém. Vamos estar orando para a gente encerrar. Gente, obrigado pela participação de todos. Dri, foi muito bacana. Elides, muito bacana. Já sei que eu posso descansar mais às quinta-feira agora. Semana que vem tem o Márcio, é benção. Então, Pastor. então acho que Tô aqui vendo teu jeitinho, seus dedinhos aí, assim, ó. Os pensamentos. eu acho que eu tenho que ver como é que eu vou fazer, porque a Elite conseguiu apresentar, né? Já Quero ver sabemos que dá. eu só não sei como é que faz. Ela Qualquer... Ô, Márcio, eu falo contigo. Ah, tá? então tá bom. Eu dei umas futucadas aqui, porque graças a Deus, eu sou aposentada. Aí eu falo com você, te dou uma ajuda aí. Isso tá é bom? privilégio. Eu vou estar com o computador lá e a gente vê, então. Pelo celular, nos 3 pontinhos ali, tem a opção de compartilhar tela. Isso. Eu não sei no computador, gente. Eu entrei no computador, Cláudio, porque eu fiquei no meu celular eu não consegui. Entendeu? Eu fiz aqui um malabarismo, criei no computador mesmo. no celular eu não consegui, não. No computador tem um íconezinho também, entre esses aqui do microfone, que aí tu vai botar apresentar janela. Aqui tem que apresentar agora. Então, Vou tirar uma foto que eu vou separar para mandar depois para o Márcio. aí tem apresentar janela. Mas vamos orar para a gente. Gente, obrigado, gente. Obrigado de coração. Vocês estão entendendo que nós só precisamos ser essas pessoas com coração na Bíblia, em coração em Deus. Obrigado, Pai. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Adri, Pai, pela vida da Elirde, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, o esforço, Pai, que cada um colocou, Pai, no teu reino, Pai. Obrigado porque esse estudo nos abençoou, Pai, em saber que homens, Pai, passaram por tanta situação difícil, Senhor, mas não largaram o teu nome, Senhor, não largaram a tua verdade, Senhor. Por mais que erraram, ainda conseguiram voltar às suas origens, assim como acontece com a gente também, Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos forma, Pai, servos, nos forma discípulos, Senhor. E que a gente nunca perca a identidade, Pai, que o Senhor nos dá de filho, Pai. Deus, como o inimigo tem tentado roubar do nosso coração que nós somos teus filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos sempre, Pai, na tua paternidade, Pai. E que o Senhor não é um pai como um pai terreno, Pai, que abandona, que deixa sozinho. O Senhor é um pai que auxilia, Pai, um pai que ajuda, Pai. Por isso nós pedimos o teu auxílio, a tua ajuda no nosso caminhar, Pai.
Se há entre nós, Pai, alguém que está com ansiedade, com uma crise interior, Pai, que nessa noite o Senhor seja o nosso bálsamo, Senhor. O Senhor seja o nosso refrigério, o Senhor seja a nossa paz, o Senhor seja a nossa fortaleza, Pai. Que tenhamos uma noite, Pai, que não seja o nosso cobertor a nos aquecer, mas seja a presença do Senhor, Pai. Fala conosco ainda em sonhos. Pai, faça o que o Senhor quiser fazer, Pai. Só não deixe a gente ficar sem a Tua presença, Pai. Sim, sim. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Toma nossas famílias, Senhor. Toma os filhos, Senhor. Toma a nossa casa, Senhor. Te entregamos tudo, Pai. E colocamos à disposição do Teu reino, Pai. Nos ajuda a viver o Teu reino, Pai. Que a nossa casa seja uma igreja. Que a nossa família seja uma igreja, Pai. Nos abençoa com a Tua graça. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Amém, gente. Amém. Amém. Tchau. Tchau, Tchau, gente. uma A ótima paz. noite. Tchau. Boa noite. Amém. Pessoal, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.